Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Dando Glória a Ele. O texto base para o nosso estudo de hoje, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse texto é um dos textos mais incríveis quando o assunto é o crescimento em Cristo Jesus. Quem de nós poderia dizer que depois que aceitamos a Cristo Jesus, que já não tivemos mais nenhum tipo de luta contra as tendências da carne? Todos nós, até que Cristo volte, teremos que lutar contra as fraquezas da nossa carne. E algumas vezes elas vencerão essa batalha. É claro que até mesmo para enfrentarmos essas batalhas, nós só poderemos vencer se dependermos do Espírito Santo do Senhor. Mas Paulo aqui está tentando explicar aqui alguns aspectos que são de suma importância. O primeiro deles, ele está mencionando que nós devemos, de alguma forma, mudar a nossa velha forma de nos comportar em termos sociais para uma nova forma, uma forma totalmente centrada na Bíblia, a palavra de Deus, totalmente centrada naquilo que é a vontade de Deus para nós. E talvez você vai olhar para o Paulo nessa altura e vai falar: Paulo, você não sabe as lutas que eu enfrento. Eu tenho dificuldades porque tenho fraquezas nessa área ou naquela outra. Às vezes, as falhas de caráter, as fraquezas que nós temos, elas só mudam de pessoa para pessoa. Às vezes você pode ser fraco em algumas coisas nas quais eu sou forte, mas talvez eu seja fraco em algumas coisas nas quais você é forte. E as fraquezas da nossa própria natureza pecaminosa nos empurram para o pecado, para ceder aos desejos da carne. Portanto, essa é uma luta. O próprio Paulo experimentou essa luta e chegou a dizer em determinado momento: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Agora, se Paulo tinha essa luta diária, conosco não poderia ser diferente. Temos também lutas e fraquezas, mas como podemos vencer? Paulo vai explicar isso mencionando: não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ele vai bater aqui na mesma tecla do que estudamos na lição de ontem. Ele vai mencionar que a única maneira de podermos vencer é estarmos com o nosso pensamento centrado em Deus e permitirmos que Deus mude a nossa maneira de pensar. Ter uma mente dirigida pelo Espírito de Deus significa que, apesar da nossa natureza pecaminosa, às vezes querer de alguma forma seguir em determinada direção, mas conhecendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós dizemos: Senhor, me ajuda, porque se depender de mim, eu vou seguir no caminho da carne. Então o Espírito de Deus, ele tem autorização para poder dirigir a nossa mente, dirigir o nosso corpo, nos ajudar a alcançarmos as vitórias. A única coisa que o Espírito de Deus não pode fazer por nós é tomar a decisão de obedecer a Deus, de obedecer à vontade de Deus. Portanto, essa mudança externa que tem que acontecer no indivíduo que se entregou a Jesus, ela acontece depois dessa mudança interna. Quando o Espírito de Deus passa a viver dentro de nós, então a lei de Deus é escrita no nosso coração. E ele, agora que tem domínio sobre a nossa vida, ele vai nos ajudando a vencer, momento a momento. Às vezes, é uma vitória pequena, mas que vai desembocar numa vitória maior mais adiante. O fato é que Deus vai trabalhando conosco, dia a dia, momento a momento, até que alcancemos a total vitória em Cristo Jesus. É claro que até Jesus voltar, nós continuaremos tendo essa luta. Portanto, nossa oração todos os dias deve ser: Senhor,
renova a minha mente, renova a minha maneira de pensar. Eu quero pensar como Cristo pensou, para que a realidade do que Paulo mencionou, repito, ele vai dizer, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, tem um propósito, um projeto para a nossa vida. Para vivermos esse projeto, nossa mente tem que estar sendo dirigida pelo Espírito do Senhor. E eu quero pedir que Ele nos ajude a podermos viver essa mesma realidade. Entretanto, antes de fazer essa oração, eu quero convidá-lo para vir comigo para a nossa comunidade de oração aqui no canal. Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Quero que você se una a mim nesse momento em que estaremos orando. Você sabe que todos os dias nós escolhemos aqui alguns pedidos para poder estar orando junto. Eu te desafio a fazer a mesma coisa, não apenas a colocar o seu pedido, mas escolher alguns dos pedidos que são ali mencionados no chat para que você possa orar durante o dia. E assim, uns orando pelos outros, receberemos verdadeiros milagres da parte de Deus. Vem comigo. A irmã Rosa Maria de Lima Bittencourt, ela faz um pedido. Olá, pastor e irmãos, por favor, peço as orações por meu esposo. Obrigada. Vamos estar orando por seu esposo, sim, irmã Rosa. A Daniele Pisque, ela diz, preciso muito que orem pela minha filha Isabela, de 15 anos. Ela enfrenta depressão, ansiedade e dependência tecnológica, tem negado a fé e preciso muito da misericórdia do Senhor. Vamos estar orando, é um grande desafio o trabalho com novas gerações. Vamos orar sim por sua filha, para que o Espírito de Deus esteja junto com ela. A irmã Leuma Sandes, ela pede oração pela sua mãe, pela irmã Dulcineia, que tem enfrentado muitas dores. Nós vamos estar orando, sim, orando para que Deus possa estar curando aí a sua mãe. A Estela Castelo, ela diz, peço oração pelo Valdir, que Deus o ajude e que tire a minha aflição e me dê sabedoria para eu poder praticar a fé. Vamos estar orando nesse sentido. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, pela certeza que temos de que o Senhor está conosco. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Queremos viver essa realidade para que possamos alcançar a vitória. Colocamos diante do Senhor também os pedidos que aqui fizemos, que cada um deles possa ser visto e respondido pelo Senhor. Nos colocamos em tuas mãos no nome de Jesus. Amém, Pai. Eu estudo a lição e você?